Essa moça aqui chama Elisa, mas é verdade mesmo. Olha como ela é parecida com a Carla Pérez. E ela, inclusive, fazia show como sósia da Carla Pérez. E esse do lado dela é o marido, Vitor Hugo. Eles têm 2 filhos e agora, né? Tava tudo muito bem. Ele que é músico e tal, tá excitadíssimo com a sósia da Carla Pérez, um sapé que é uma beleza, e tava tudo certo. De repente, ele arruma um amante. Ela vai e pede a separação. Ele fica zangado. Ele diz, o quê? Não. Ela diz, como não? Você tem outra? Ele disse, não, mas tem nada disso não. Ela disse, que não tem nada disso. Para ter uma ideia do ódio dele, o que ele fez? Ele pegou todas as coisas que ela tinha da fase mais jovem, que ela fazia o negócio de show, como Carla Pérez e tal, queimou tudo, jogou na água, uma novela. Aí ele diz assim para ela, olha aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Tendo eu outra ou não tendo, eu não quero te ver com homem nenhum. Ela disse, não tem mais nada a ver com você, eu estou separada de você, aqui em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Aí, resumo, ele vai e diz, não, não tem isso não. Você vai ficar sozinha. Ela disse, você está brincando. Inclusive, né, ela chegou, conseguiu uma dessas coisas que eu e você sabemos, né, que não adiantam nada, que é essa medida protetiva e, obviamente, isso não resolve para nada e eu não entendo por que um juiz assina um papel sabendo que aquilo não resolve absolutamente nada. E mesmo com medida protetiva, ele começa a persegui-la. Naquela noite, ela sai com as amigas, está tranquila e tal, e dali a pouco volta para casa. Quem está lá? Ele, que começa a espancar a moça e repete a ameaça, diz, se eu te encontrar com outra, ela caída ali, se eu te encontrar com outra, a próxima vez eu te mato. E ele está solto. Isso é que eu não consigo entender. Põe no Cidade. Nas mãos desta mulher, roupas que foram rasgadas pelo ex-marido. O ponto de encontro desta mulher com a nossa equipe é aqui, ó, no meio da rua, bem ao lado, o calçadão de Mogi das Cruzes. O motivo é o medo que ela tem de Vitor Hugo, medo dele aparecer na casa onde ela mora com os filhos, local que ela já foi ameaçada de morte e também agredida. Você tem medo de morrer? Tenho, com certeza. Porque eu não imaginava com a pessoa que você ficou tanto tempo, que você amava e falava que te amava, que eu teria coragem de fazer isso com você por ser mãe dos filhos. Falei pra ele, na frente dos meus filhos, se eu morrer, todo mundo vai saber que foi você. Todo esse medo começou depois da separação. A Elisa, ela é locutora. Ela faz essa locução de porta de loja, também em alguns eventos aqui em São Paulo. E foi num desses eventos que ela conheceu quem? Vitor Hugo, o músico. Homem que se tornaria depois o marido dela. Os dois se encontram a primeira vez, um anota o número do telefone do outro, começam a conversar por mensagem, aquela conversa boa, gostosa, sabe? De início de um relacionamento. Tudo parecia perfeito. Ele pede para encontrá-la novamente. Os dois marcam de sair. Vem aí o primeiro beijo. Começa o relacionamento, o namoro desses dois. Foram meses namorando. Ele chega e fala o seguinte, estou apaixonado por você, Elisa. Você é uma moça muito atraente. Para mim, você é a mulher da minha vida. O que você acha da gente morar junto? Vamos nos casar? Ela fala assim, vamos sim, vamos morar juntos. Vamos construir a nossa família, tá bom? Tá bom. O que aconteceu? Ele foi morar, né, junto com ela. Os dois tiveram 2 filhos, um menino e também uma menina. O casamento estava indo muito bem, segundo ela. Mas ela conta que com 7 anos de relacionamento,
ela descobriu que Vitor Hugo, o amor da vida dela, estava tendo um outro relacionamento. Estaria saindo com uma outra pessoa. Quando ela descobre, tudo vai abaixo, porque ela fica sem chão. Ela fala, mas e agora? O meu marido está me traindo. Esse é o depoimento dela, de que ele teria arrumado uma outra pessoa. Por isso, o casamento terminou, porque ela não suportou a situação. Ela chega e fala assim, Vitor Hugo, não dá mais para a gente viver assim. Você está com outra pessoa, eu fiquei sabendo, eu descobri, eu quero a separação, quero que você saia de casa. Pois bem, ela pensava que estava se vendo livre de um problema, mas na verdade, o problema estava apenas começando. Porque Vitor Hugo não aceitou muito a separação, o fim do casamento. Um dia eu tinha saído, aí eu cheguei de madrugada, quase, ele já estava na minha casa. E aí quando eu cheguei, o carro estava lá, não imaginava que ele fosse fazer alguma coisa. Falei, ele vai ficar nervoso, querer falar, ameaçar, mas não vai fazer nada. E aí ele subiu, né, com tudo a escada e já veio me agredindo, né, dando cabeçada, agredindo. Jogou no carro, estava com uma faca, falou que se eu tivesse com alguém ia matar ele, a pessoa, eu, e ele se matava depois. E ele já está com outra pessoa há mais de um ano, né. Vitor Hugo, ainda segundo a vítima, tentou prejudicá-la. Ele pôs na água isso aqui, né? Só que tem umas coisas aqui, quer ver? Isso aqui que dá pra ver mais, tá vendo? Jogando na água todo o material que conta um pouco da história dela. Elisa trabalhou muito tempo como sósia da dançarina Carla Pérez. Com medo de Vitor Hugo, ela chegou a fazer um boletim de ocorrência. Quebrou o celular, tenho a nota, vou pedir para o juiz para ele poder pagar, que eu paguei caro nesse celular. Estou sendo vítima do homem que eu amei. Eu não quero o mal dele, eu só quero que ele viva a vida dele, seja feliz e deixe eu viver, só isso. Para tentar garantir uma certa segurança, Elisa pediu para a justiça uma medida protetiva, que foi concedida. Eu ia levar meu filho para ele ver. Quando eu desci minha casa, ele estava na porta. Na hora eu fiquei sem reação, que o certo era ter ligado para a polícia na hora. Fiquei sem reação, acabei deixando ele levar porque ele não fez nada. Mas ele sabe que não pode ficar perto de mim. Depois que deixou a casa onde ele vivia com Elisa e os filhos, Vitor foi morar com parentes. Mas não demorou muito para ele assumir um outro relacionamento. Tudo parecia se acalmar para Elisa. Só parecia. Porque mesmo namorando, Vitor chegou a ameaçá-la. O motivo? Ciúmes, que ele sente até hoje dela. No último dia 10, Elisa, ela saiu com algumas amigas, foi para um barzinho aqui em São Paulo. Só que na madrugada, quando ela voltou para casa, ela acabou sendo surpreendida pelo ex-marido, o Vitor Hugo, aqui no portão que dá acesso à casa dela. Quando ela chega para poder abrir o cadeado, Vitor Hugo aparece do nada. Fala para ela, eu sei que você estava se divertindo, com quem que você estava? Ele está descontrolado, ele está muito ciumento naquele momento. Ela fala para ele o seguinte, não tem que dar satisfação para você porque o nosso casamento acabou. E foi aqui, ó, na frente desse portão, que segundo Elisa, ela foi agredida pelo ex-marido. O ex-marido quebrou o telefone celular dela e teria agredido esta mulher dando uma cabeçada nela. Cabeçada que acabou fazendo um machucado aqui na altura da testa. Ela conta que ainda o ex-marido descontrolado falava o tempo todo que ia matá-la se visse ela com outra pessoa. Mesmo com a medida protetiva e com o boletim de ocorrência, Elisa não se sente segura. Meus filhos estão traumatizados, tenho uma filha de 9, tenho um filho de 4 anos e eles ficam traumatizados. Eles amam o pai, mas você vê que eles ficam falando desse assunto e ficam com trauma pelo que aconteceu, porque eles sabem não o que aconteceu. Mesmo diante de um homem descontrolado, ela ainda tem esperança de que um dia vai voltar a viver a vida sem medo. Saber que o lugar dele é no canto dele, vivendo a vida dele, deixando a viver, que ninguém é dono de ninguém, ninguém pode fazer isso com ninguém. Essa medida protetiva, Faraó, é uma piada, né? É absolutamente inútil. Quer dizer, a justiça consegue a proeza
de violar a própria Constituição, que afirma taxativamente a segurança é dever do Estado. A justiça é um dos aparelhos do Estado. Tem que cumprir a missão de garantir a segurança das pessoas, Marcelo. Claro.